Saúdo a todos os irmãos, a todas as pessoas de outro lado que estarão acompanhando, amém, mais um testemunho aqui no meu canal. Daqui quem está falando, profeta puro, para a honra e glória de Deus. Amém, glória a Deus que está vivo. Estarei dando a sequência dos testemunhos, amém, dos meus testemunhos para a honra e glória do Pai Celestial. Então, se ainda não se subscreveu ao canal, não se esqueça de estar subscrevendo, clicar em subscrever, deixar o like e compartilhar, para que realmente possa se alcançar mais gente, porque o objetivo é alcançar almas para Cristo. Amém, glórias a Deus. Então, partilhando o conteúdo, subscrevendo o seu canal, estarás também fazendo a obra de Deus. Então, vou dar a sequência dos testemunhos, e se não acompanhou a primeira parte, a segunda parte do testemunho, então é só averiguares na playlists, amém, que encontrarás a sequência dos testemunhos. Glórias a Deus que está vivo. E nesta parte, amém, eu estarei realmente passando a experiência, a minha primeira experiência de arrebatamento, amém, ao céu. Minha primeira jornada ao céu, sendo que eu já tinha partilhado, mas estarei repassando por fazer sequência, porque são muitos testemunhos, são muita coisa que realmente de sobrenatural eu vivi, e eu tenho que partilhar na sequência. Glórias a Deus que vive e reina. Amém. Glórias a Deus. Então, glórias a Deus, aos meus 12 anos de idade, eu realmente estava a ficar muito ativo, muito aguçado. Glórias a Deus, porque Deus me levava a me consagrar, Deus me levava a me santificar, Deus falava comigo, Deus me ensinava muita coisa, Deus me instruía muita coisa, sendo naquela altura, glórias a Deus que está vivo. E os ataques se multiplicaram, era luta atrás de lutas, amém. Como eu tinha falado a respeito de espíritos da morte vinham constantemente fazer guerra comigo, mas o Senhor dava a vitória, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. E eu me lembro que quando eu li a Bíblia, os contextos que me chamavam a atenção e realmente tinha a ver com alguma coisa sobrenatural ali. Eu queria viver, eu queria me mover, e ali li a Bíblia, ali o Senhor falava comigo por intermédio da sua palavra, ou por intermédio de visões, amém, por intermédio de visões. A princípio eu não via Deus, mas Ele estava perto de mim e eu ouvia Ele falar comigo, glórias a Deus, a me prometer, me fazer muitas promessas boas. E sendo que uma das promessas eu tinha rejeitado, que era quando o Senhor me passou uma visão. Na visão eu via eu a pregar, eu a guiar uma multidão de pessoas que não tinha nem início nem fim, e ali eu já era um jovenzito, e Deus dizia que essa seria a minha vida seria essa. Eu dizia para Deus que eu não queria assim, eu não queria isso, mas o Senhor me deixava claro que não tem como, não tem mesmo como. E ali o Senhor só queria falar comigo o tempo todo, a hora toda, sim. E era algo muito bom, muito, mas muito bom. E Deus é muito real, Deus é muito, mas muitíssimo real mesmo. Eu me lembro que uma vez que Deus falava comigo pelo ouvido, pelos meus ouvidos, eu não tinha o visto ainda, E eu ficava curioso em ver Deus, ficava muito curioso mesmo. E eu não tinha pedido para eu ser arrebatado ao céu, até porque aos meus 12 anos não tinha noção de experiência de arrebatamento, eu não tinha noção
Eu não sabia o que é experiência de arrebatamento, não sabia nada dessas coisas. Da experiência de arrebatamento ao céu, ao inferno, não sabia. E eu simplesmente tinha pedido a Deus que me permitisse ver a sua face. Essa foi a minha oração única. Não foi de dias, não. Foi só num dia único que propriamente ocorreu. Nos outros dias eu não me lembro. Pode ser que eu orei nos outros dias, mas naquele dia, quando eu disse para Deus que eu queria vê-lo, naquele dia foi muito natural. Foi mesmo assim, liberar palavras assim. Eu não gritei, eu não fiz escândalo, orando, nada disso. Ok? Na minha maior tranquilidade eu lhe pedi a Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu estava a ler a Bíblia. Eu estava a ler Isaías. Eu tinha lido também as visões de João, do apóstolo João. Glórias a Deus. A experiência de Paulo. Amém. Glórias a Deus. Quando ele ainda era nomeado Saulo, que teve encontro com Jesus e ficou cego ao tentar ver a face de Jesus. E esses todos os versículos me chamavam a atenção. Mas quando eu fui para Isaías, glórias a Deus, leio. Amém. Isaías 6, né? Isaías 6, que ali ele teve a sua experiência. Glórias a Deus que está vivo. Que ele vê ao Senhor assentado em seu alto sublime trono. E vê os serafins voando-se em cima da cabeça de Deus, na parte superior e tudo mais. Eu lendo esse contexto, me chamou muita atenção. Foi nesse dia, e eu estava na minha cama, né? Estava na minha cama, e ali eu disse comigo mesmo, se Isaías viu a Deus, se Isaías viu Deus, era um homem falho, e ele mesmo disse que é um homem que vem de um povo impuro, um povo pecador e de impuros lábios. Ele se sente indigno de ver a face de Deus. Ai de mim que vê a Deus. E eu disse para Deus, se Isaías viu-te a ti, então também quero ver-te. Sabe? Também quero ver-te a ti. Eu disse assim, eu estava na minha cama, me deitei na minha cama. E eu disse, Deus, Criador dos céus e a terra, eu quero te ver. E depois, mais uma vez eu falei, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te ver. E depois, pela terceira vez, quando eu disse de novo as mesmas palavras, Criador dos céus e a terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te ver, eu quero te ver. E pela terceira vez eu só sei que uma força me puxou do meu corpo. Eu estava deitado na minha cama esperando, né, que eu visse Deus. E de repente eu fui puxado, eu me vi a sair. Aquilo foi muito rápido. E meu corpo ficou na minha cama. E eu ia subindo. Eu passei o teto do meu quarto. E eu cheguei nos ares. E quando eu cheguei nos ares, eu vi as mãos de Deus. Eu vi Deus abaixar uma das suas mãos. A mão de Deus, que quando o Senhor baixou a mão de Deus cobriu metade da face da terra. E depois disso, ali o Senhor me puxou, me levou mais além. Numa velocidade relâmpago veloz, eu fui. Num piscar de olhos, eu me encontrei em um lugar muito brilhoso, muito brilhoso, muito lindo. E eu estava de pé e eu olhava à minha volta, eu via era muito brilho, muita glória. Era cristalino, era algo magnífico, esplendoroso. E eu ficava assim maravilhado, eu ficava uau, eu ficava assim, João, eu ficava
assim, a procurar entender que lugar é esse que eu estou. E eu só olhava no chão e o chão era cristalino, o chão era como se fosse vidro de cristal, mas aquele era um cristal assim que eu não sei descrever, algo muito brilhoso, algo assim resplandecente, muito resplandecente, vidro puro, transparente e brilhosa e que tinha retoques que eu não sei descrever. Aquilo não é coisa desse mundo, não é coisa deste mundo que nós encontramos mesmo. Amém? É algo muito, mas muito rico, mais do que riqueza, sabe? Mais do que a beleza. As belezas que nós vemos, que nós temos noção, não se compararia, ok? E eu vi assim algumas tipo cortina, algumas coisas, cenários tipos cortinas também muito branca, muito brilhosa. E estava assim mais para lá, porque lá no fundo, eu quando olhei no fundo eu vi um ser, um homem assentado em um trono, eu olhava para a cadeira, eu chamava cadeira, eu falava cadeira naquela altura, naquela cadeira branca, uma cadeira branca mesmo, branca, branca. E o branco, aquele branco aí, realmente não tem nada a ver com o branco, né? Da minha túnica. Não tem nada a ver com o branco daqui. É um branco muito branquinho, muitíssimo, mas tão branco. E o brilho dele, sim. E todavia, eh, eu olhava, né, para o ser que estava sentado. Era um homem mesmo, um homem, um varão. Estava sentado naquele cadeira, né, que eu falava cadeira, que é trono branco. Glórias a Deus, um trono branco. E, e aconteceu todavia que eu olhando para aquele cenário, e eu olhei para a cabeça dele, e a cabeça dele, tudo nele era branco, 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 branco. Hum? Tudo nele era branco, branco. Os seus cabelos eram brancos, brancos, branco. A sua pele era branca, branca, branca. Os seus vestidos eram branco, branco, tudo branco. Sandálias eram brancas. Ribe de candarabashaya, de kemenesiaraba, alabragase menebia. E esse branco que eu estou a falar, não é branco de raça branca, não. Presta atenção. Não é branca. Deus não tem, sabemos disso, que Deus não tem cor, não tem raça branca ou negra. É mesmo branco de nuvens, como as nuvens, como nuvem, 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 sabe? E eu olhava para Deus, sabe? Porque Deus me disse que era Deus, que era Ele, Deus, Deus. Rebe de Candarabashe, Damanai. Oh, glórias a Deus que vive e reina para sempre. E Ele estava no seu trono, sentado, e a olhar para mim, Ele não tirou seus olhos dentro dos meus olhos. E eu olhava nos olhos dele. Eu quando olhei nos olhos dele, era como se eu entrei dentro dos olhos. Era como se eu entrasse dentro dos olhos dele. Eu não sei explicar esse mistério. Era como se eu estivesse entrando e eu entrei, eu via. Os olhos dele são cristais. Os olhos deles é cristalino. Os olhos dele é um mistério assim que eu não sei te explicar. Dentro dos olhos dele eu via. Era algo como... que realmente, né, o apóstolo João fala chamas de fogo, mas eu vi, ele não estava ardente, mas ele tinha assim o semblante de chama, era assim dourado, era da cor dourada e tudo mais, amém, mas eu não sei explicar esse mistério dos olhos do Senhor, eu não sei explicar esse mistério total. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Entretanto, eu olhava, né, para o nariz, suas orelhas, suas bochechas, sua boca. Seus lábios, ele não abriu sua boca. Amém. Eu olhava para os seus lábios.
Amém? Toda a estrutura era tudo branco, 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 branquinho, branquinho como neve, mas aquele branco que não se descreve, ok? Que não se descreve. É algo lindo, lindíssimo. E quando eu olhei, né, para o Senhor, eu disse comigo mesmo, Deus, eu exclamei, Deus afinal é um velho. Deus afinal é um velho. E eu imediatamente eu meti as minhas mãos nos meus olhos, eu tapei os meus olhos e eu disse assim para o Senhor, eu disse, Deus, eu já não quero mais te ver, eu já não quero mais te ver, eu já não quero mais te ver. E depois que eu disse isso, eu imediatamente eu voltei no meu corpo. Eu voltei outra vez mais no meu corpo, ok? E era algo lindo, sabe? Algo lindo. Deus não é velho. Eu era como sendo criança, né? Eu pensava que ele é um velho, né? Os cabelos brancos dele não é grisalho. Cabelos de Deus não são grisalho. É mesmo assim branco, nuvem de neve, sabe? Então é muito brilhoso, são brilhantes os seus cabelos. E algo que eu não sei, né? Não sei. Palavras fogem. E realmente, né? Deus é mais do que isso. Por vezes o Senhor, ele me destacava assim. Por vezes era como que se estivesse explodindo, era como se um vulcão estivesse entrando em erupção. Ok? É algo que eu não sei descrever a aparição de Deus. Ok? Deus é muito terrível, muito, mas muito terrível. Porque na maioria das vezes que o Senhor vinha, né, conversar comigo, né, o meu ser ficava como se estremecesse, ou que se vai se explodir, ok? Por causa da sua divindade, por causa da sua glória. Por isso tem que se santificar, por isso tem glórias a Deus, andar em santidade, para suportar e ter permissão de poder ter contato com Deus. Por isso é que muita gente não acredita que se pode ver Deus, porque não se santificam. Amém. Não tem vivido uma vida santa. Glórias a Deus. Deus falava comigo, Deus me visitava. E Deus me disse claramente que Ele nos fez para nós vê-lo. Deus não nos fez para nós não vê-lo, não. Deus nos fez para nós estarmos na presença dEle, para nós lhe tocar, para nós lhe ver, para nós lhe sentir. Por que muitos de vocês, por que muita gente diz que não se pode ver Deus, não, ninguém viu Deus, nesse logo que mesmo até Moisés só viu as costas de Deus. Moisés é Moisés, eu sou eu, você é você. Você quer ser como Moisés? Ou você quer ser como eu? Eu sou eu. Eu quero ser como Cristo Jesus. Amém. Eu não posso ser Deus, mas eu posso ser como Deus. Amém. Na pessoa de Cristo, sacando, absorvendo as qualidades de Cristo. Porque todo o poder e toda a glória só pertence a Deus e nunca ao homem. Amém. Glórias a Deus que está vivo. E se Jesus Cristo é Deus, amém. E a Bíblia nos fala para nós sermos imitadores dele, sermos imitadores de Cristo. É porque Deus, ele quer que realmente nós sejamos espirituais, nós vivemos o sobrenatural de Deus, sejamos pessoas sobrenaturais, que a glória de Deus caia sobre nosso ser, nosso rosto, assim como aconteceu em Moisés. Que de tanto ele buscar a face de Deus, santificar, Moisés, seu rosto começou a brilhar e o povo se afugentava, o povo se metia em medo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nesse tempo não acontece, porque as pessoas já dizem, não se pode ver Deus, não se pode ver Deus, vão mesmo morrer assim, sem ver Deus, e vão para o inferno, porque a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos, o lugar dele é no fogo eterno, sabe?
Então, creia que pode se ver Deus, creia nisso. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Então, é a experiência, né, que eu partilho. E esteja, né, atento, né, para a próxima parte, amém, dos testemunhos que eu estarei passando. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amém e amém. Glórias a Deus.